Agora a gente chegou aqui num dos pontos mais bonitos do Paraná. E uma das principais atrações do Paraná. Então a gente vai direto para a Fenda da Freira. Só depois pro Buraco do Pato. Que lugar fantástico, que lugar fantástico. Os nomes, vai, dê asas à imaginação. Não tem como não ser 10 para essa cachoeira. Onde a gente vai entrar primeiro e onde a gente vai entrar depois. Que tem umas coisas muito bizarras. Gente do céu, vocês ligam o YouTube pra isso mesmo? Chegamos no nosso cafufo. A gente vai passar quantos dias aqui? A gente reservou 11 dias, mas talvez a gente fique um pouquinho mais. Estamos se sentindo em casa. Vem ver como projetar já. Eita, vegetal, gente. Projeto Gordinhos Fitness. Olha. Isso tudo aqui é em Ponta Grossa. Pô, salve, salve, caminheiros e caminheiras. Como assim, nenhuma saudação? Bicho, acabamos de chegar aqui em Ponta Grossa, no Paraná. O carnaval tá chegando. Esse ano não vai ter pandemia, 2021. Então a gente vai ficar aqui 11 dias. Macarrão a gente tem. Esse tempo todo aqui no apartamento e isso é o que a gente tem feito. Cozinha, come, toma umas, trabalha. A gente até tentou sair, dar uma voltinha no centro, levar vocês pra passear, né? Porque tem que fazer o vídeo, né? Não tem condições, gente. O povo daqui não usa máscara. A gente tá no centro, então tem sempre muita gente na rua. Ai, foi ruim. A gente saiu pra tentar comprar pão e não conseguiu. Voltamos pra casa sem o pão. E voltamos pra casa com o dedo quebrado ainda. Isso é culpa minha, bicho. O meu dedo. Ai, gente, cara, esse meu dedo. Eu sou um viajante muito Zé Ruela mesmo. Muito. Eu fico andando de chinelo e o meu dedo mindinho, assim, se eu encosto ele, assim, em qualquer lugar, sai do lugar e eu fico 3 dias sem andar direito. Se tiver uma quina no ambiente, ele vai chutar aqui. Mas aí esse tempo que a gente ficou parado aqui, serviu pra galera falar pra gente aqui de Ponta Grossa que tem umas coisas muito bizarras. Bicho, isso aí foi uma seguidora no Instagram que mandou pra gente pra pesquisar. O nego fez um monumento pra homenagear as formações rochosas daqui do lugar, no início dos anos 2000. É isso aí, tipo, não tem nem explicação. E tem um monte de história dos locais. Teve cara que foi tentar soltar um barro perto do cocôzão e encontrou um cachorro, o cachorro saiu correndo atrás dele. Teve gente mostrando a bunda pras pessoas no cocôzão só porque era engraçado. Teve um fim em 2009... no incêndio, porque um funcionário da prefeitura foi tentar tirar marimbondo, colmédia, lá essas coisas que ficam nos monumentos, e pegou fogo. Custo de R$90 mil para retirar o monumento do lugar. E essa do banheiro de vidro virou notícia internacional, foi parar na CNN Internacional. Vários compartilhamentos na página deles. O que aconteceu foi, na obra do Conservatório de Música, aqui de Ponta Grossa em 2012, o arquiteto resolveu fazer banheiro de vidro, assim. Tipo, o projeto todo foi uma lambança. Parece que tinha saída de emergência, que não tinha saída, você abria e caía do prédio.
Os banheiros, bem, transparentes, todo mundo podia ver quem estava lá dentro. Uma grande confusão, hoje em dia o conservatório está normal já, cidade famosa internacionalmente. E não acaba por aí, olha esse tópico num fórum na internet. Bicho, tem uma cidade aqui perto chamada Campo Largo e uma outra chamada Curralinho. Ponta Grossa. E no mais, Ponta Grossa ter sido uma grande surpresa pra gente. Quando a gente chegou, a gente andou um pouquinho pela cidade, né? E viu um monte de construção tipo essa aqui, ó. Tá vendo essa casinha triangular, estilo europeu? Bicho, aqui na cidade tem um monte dessa. E ainda tem um monte de casinha, tipo, feita de madeira, assim, que não é muito comum aqui no Brasil, né? Essa estrada de terra é até bonitinha, assim, um pouquinho difícil só, mas difícil mesmo foi sair da garagem lá no prédio. Eu odeio essas garagens com rampa, odeio dirigir dentro da cidade, ainda mais cidade grande. Não vejo a hora de ficar no meio do mato ou num interiorzinho bem pequenininho, bem tranquilo. Mas agora a gente chegou aqui num dos pontos mais bonitos do Paraná, que é o Buraco do Padre, junto com a Fenda da Freira. Já compramos ingressos e vamos que vamos. Aí como a gente está na pandemia, né, a gente pesquisou bastante para vir aqui antes. Primeiro para saber se estava tranquilo, se dava para ficar sem um monte de gente em volta. E segundo para saber o esquema de ingresso, como é que compra, porque tinha negócio de ingresso online, blá 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 blá. Só que quem pesquisou foi a Marcela, porque eu não gosto de pesquisar lugar para vir. Eu não gosto de ver foto de lugar que eu vou visitar, eu acho isso muito ruim, tipo, é um spoiler do lugar. Tipo, eu já tô indo pro lugar, não preciso. Aí beleza, a gente chegou aqui, compramos um ingresso, meio carinho, R$100, daqui a pouco a gente fala sobre o preço. E aí, tipo, o ingresso é isso aqui. Pronto, a foto do lugar. Nem precisa ir lá, né? Não, acabou, tipo, pronto. Eu que tentei guardar a surpresa pra não saber pra onde a gente tava vindo e tal. Já era. Agora eu já sei. Pelo menos a tal Fenda da Freira. Tu ainda não sabe como é. Eu ainda não sei como é que é. Aqui tem o Buraco do Padre, que é esse aí que vocês já viram. E tem a Fenda da Freira. Os nomes, dê asas à imaginação. Pode imaginar tudo que você quiser aí. O Buraco do Padre é a atração principal daqui. E a Fenda da Freira. Uma das principais atrações do Paraná. Uma das principais do Paraná, junto com Foz do Iguaçu. Só pra lembrar, o Paraná tem Foz do Iguaçu, né? Que é, tipo, obviamente a principal. Aí a Fenda da Freira, para controlar bem o ambiente e também para não deixar qualquer pessoa ir na trilha, que é um pouquinho difícil, está limitado a 80 pessoas por dia. 80 pessoas por dia durante a pandemia, não sei se fora da pandemia como é que tá. Tem como comprar um ingresso online já para garantir, porque são grupos ao longo do dia, só de 10 pessoas por grupo e com um guia, né? Então é bem limitado. Como a gente veio na quarta-feira e chegamos cedo, ainda tinha vaga no grupo, então a gente vai direto para a Fenda da Freira e só depois para o Buraco do Padre. Dê asas à imaginação. Onde a gente vai entrar primeiro e onde a gente vai entrar depois. E qual vai ser mais gostoso de entrar? Ui! Enquanto a gente sobe aqui pra Fenda da Freira, vou falar o ingresso, ó. R$100 foi pros dois, 50 cada um. Na verdade a entrada pro Buraco do Padre é 30 e a entrada pra Fenda da Freira é 20. É carinho, né? Mas é isso, é pra manter o lugar preservado. Que parece que antes, quando era de graça, vinha uma galera fazer churrasco, zoar a porra toda, deixar lixo pra todo lado, destruir a trilha, blá blá blá.
E aí começaram a cobrar um preço muito baixo, tipo R$10 para entrar, simbólico praticamente. E continuou o problema. Agora eles aumentaram. E por enquanto tá tudo bem aqui, tá tudo bonito. Já cansou? Vai te dar um banquinho pra você sentar. Você falou que é pra você. Aí, viu? Específico. Carapuça serviu. Caralho. Aventura, bicho, aventura. Tudo que eu não queria hoje, cacete. Normalmente a gente anda bastante, se mexe bastante, mas justamente agora, faz 2 semanas que a gente tá parado. E a gente chegou aqui de carro e desceu do carro e veio correndo subir pra essa trilha. A gente tá derretendo. Que a gente vai adentrar uma cavidade natural. Essa cavidade a gente considera uma caverna e esse ambiente ele é muito sensível, então dependendo dos danos que a gente gera lá dentro, podem até se tornar irreversíveis. Me passa o bisturi. Tu vai fazer a operação aqui, mulher? Tem que colocar essa toquinha aqui pra não... Tem, tá ficando na cabeça, pra não suar o capacete todo, né? Porque tem que ir de capacete pra lá. De capacete, porque é pedra pra todo lado. Tá bonito? Vou pedir o silêncio. Essa plaquinha que eu mostrei é o final da trilha da Fenda da Feira. Agora a gente está no caminho de volta. O que acontece? A Fenda tem mais de 300 metros, só que só 175 é mapeada e só 106 metros que a gente pode andar visitando. Assim, o resto é para a galera que estuda. Porque a Fenda da Feira e o Buraco do Padre fazem parte do Parque Nacional dos Campos Gerais, que é uma área protegida constantemente. Então, é uma propriedade privada, na verdade, só que a galera da universidade vem pra cá pra estudar, o pessoal biólogo e cavernólogo, sei lá como é que é o nome dessa galera que estuda caverna. O lugar é muito maneiro, muito bonito mesmo. A Marcela tá sentindo um pouco de claustrofobia. Aqui foi onde a Ponta Grossa já chegou e deixou a fenda mais larga. Gente do céu, vocês ligam o YouTube pra isso mesmo? Caraca. Esse aqui é o único trecho que pode subir na pedra. Eles designaram um pedacinho pra gente poder desmatar. Não pode encostar no musgo. É. E aqui também é a foto clássica da Fenda. Assim, ó. Como é que sai? Aqui, o sol entrando ali, tá bonito mesmo. Tá bonito. Ela falou que esse é o melhor horário, né? Ó, entendemos bem. Arrasamos. Aqui tem várias formações diferentes, várias texturas diferentes na rocha. Ela explicou cada uma, porque aqui passava o mar antes, era alagado pelo mar. Então tem a formação das ondas. O mar pré-histórico, tá, gente? É, claro. Há muito tempo, quando o Quando Brasil... a gente ainda estava junto com a África. Exato. E tem algumas formações mais recentes que são de gente que veio e rabiscou a pedra. Porque o ser humano tem essa mania, né? Esse é um dos motivos pelos quais é tão importante essa proteção que eles fazem.
A gente terminou o passeio guiado lá na Fenda da Freira. E como a gente tá aqui no topo ainda, a gente vai ver o buraco do padre por cima. Porque é um buraco, vocês viram, né? Já tiveram um spoiler aí. E tem uma cachoeirinha do lado dele, então a gente vai lá tirar esse suor todo que a gente tá. Se a chuva permitir, porque a gente tá ouvindo uns raios vindo, uns trovões vindo lá de trás do morro, que a gente não consegue nem ver se tem nuvem. Mas tá alto o barulho. Vocês não estão ouvindo agora. A gente pensou que ia ter um monte de parte com corda pra pegar. Até agora só essa, né? Melhor vir de bunda. Calma, só tô chegando. Teimoso. Meu dedinho, você acha que eu não posso descer? Olha aí. Olha aí. Fala o nome de um escalador famoso aí pra eu falar. Nem sei. Já custou? Não. Ah, nem sei quem é famoso de alpinismo. Agora a gente chegou no topo da cachoeira do Buraco do Padre. Esse passeio não é incluso no passeio da Fenda da Freira, ou seja, se você só pegar o ingresso do parque, você consegue vir pra cá, de boas. E tá lá embaixo, ó. Não dá pra ver nada, né? Não. Todo mundo disse que lá de baixo é mais bonito. Mas ali tem uma cachoeirinha bacana que a gente vai dar uma passada lá agora. A galera fala que essa cachoeirinha não é de nada, que nem vale a pena conhecer. Parece uma cachoeirinha de decoração, assim, de salão de festa. É muito perfeitinho. Muito bonitinho, um pocinho. Lindinho. Encontramos a chuva, hein? Ela encontrou a gente. Agora o céu tá todo preto, já começou a chover. E a gente tá fazendo a trilhazinha para descer aqui da parte da Fenda da Freira e chegar no Buraco do Padre, que é o principal. Pô, a gente veio pra isso e não tem chuva que vai fazer. Tu vai pro negócio principal do estado todo e vai dar. Chuvinha de nada. Bora. Vamos. 2 semanas em Ponta Grossa sem fazer nada e o tempo perfeito. Aí o dia que a gente tira pra sair, ó, chuva. Olha ele aí. Aventura! Aventura, porra! Ó, aventura! Não, e nessas 2 últimas semanas, bicho, a gente tava maratonando Lost, sem spoiler, por favor, que a gente tá na primeira temporada ainda. Trabalhando tranquilo no computador, comendo sushizinho. Bicho, o que a gente tá fazendo aqui na trilha, passando? Do nada, a gente, pá, vamos pro meio do mato, vamos andar, vamos tomar chuva. Ai, gente, a gente é assim. Com o dedo quebrado. Eita, cacete! Vocês estão ligados na sorte que a gente deu, bicho? A gente pegou um tempo meio chuva, meio sol, iluminou uma parte da parede, a outra parte tá escuro. Bicho, tá lindo. Tá perfeito. Tá lindo ao extremo, assim. Lindo ao extremo. Que lugar fantástico, que lugar fantástico. Olha isso, a chuva caindo. Bem, agora dá pra falar com vocês de novo. O lance do Buraco do Padre é o seguinte. Peraí. Deixa eu comer.
só comentar. Eu nunca imaginei que um dos lugares mais bonitos que eu já vi na vida teria esse nome. Não vai dar um nome, né? Bicho, a cachoeira mais linda que a gente já viu, sem sombra de dúvida, assim, batendo todas. Nossa, e a gente já viu cachoeira, hein? Tirando Foz do Iguaçu. É, porque Foz do Iguaçu não é uma cachoeira. O bonito lá é a imensidão. Tá, chega, ó, a história do Buraco do Padre. Aqui, a gente ainda tá na Rota dos Tropeiros, lembra a Rota dos Tropeiros que a gente falou lá em Castro? Então, a gente ainda tá nela. É essa rota que os caras levavam o gado para vender lá em São Paulo, saindo do Rio Grande do Sul. E aqui, os tropeiros, eles paravam, né, na região de Ponta Grossa. Eu não consigo falar Ponta Grossa sem rir. Que bom. E aí os tropeiros vinham e paravam aqui na região de Ponta Grossa. E os padres que vinham com eles, porque obviamente sempre tinha padre com essa caravana, eles vinham pra cá, pra meditar, pra essa cachoeira linda aqui. Orar, né? Orar, não é meditar, eles não meditam. Não é? É, porque é um lugar de muita paz, muito bonito, muito tranquilo. Exatamente. E aí o lugar foi se tornando tipo uma referência para todos eles que passavam por aqui, todas as pessoas da região. Ah, lá na Cachoeira do Padre, ah, lá no Buraco do Padre. E a Fenda da Freira? Não teve freira nenhuma. Tipo, é só porque descobriram a fenda depois e botaram o nome de Fenda da Freira pra saber que é no mesmo lugar, né? Mas aqui, freira, naquela época, fala aí, freira ia caminhar com um monte de macho por dentro do Brasil. Coitado. A gente acabou de encontrar um carinha lá da recepção, um segurança, e ele falou que todos os outros passeios do dia para a Fenda da Freira foram cancelados por causa da chuva, porque alagou todo o fundo lá da fenda e não tem mais como ir. Então fica de olho na previsão. E tá chovendo de novo. Eita, fica de olho na previsão se você for vir pra cá. Eu tô bonito de kimono, gente? Nossa, bateu um frio agora. Ele botou minha roupa. Bateu um frio, minha blusa tava toda encharcada. Tô nojento. Nossa, nojenta mesmo. Acabamos de comer um salgado gostosão aqui. Estamos voltando pra nossa casita. Mas o vídeo vai ficando por aqui com uma nota 10, absoluto 10. Tipo, não tem como não ser 10 pra essa cachoeira. E no próximo vídeo... tem mais atração de Ponta Grossa, porque não acaba por aqui. Ah, esse lugar é... Na verdade, o que a gente vai ver é a Ponta Grossa. Vai mesmo? Vai. Caraca. Eu achei que fosse piada, é sério, a gente vai ver a ponta. Nossa senhora.